Eu desejo a paz do Senhor para você, para a sua família. E olha, se você chegou até aqui, com certeza isso é ação de Deus, é o mover de Deus na sua vida. Você é um guerreiro, você é uma guerreira e olha, eu tenho orado muito por você. Não desista, porque se você chegou até aqui, você já deve ter percebido algumas mudanças até na sua maneira de pensar. Porque você está confrontando a sua consciência. Esse é o tema do nosso assunto que nós temos abordado aí ao longo dessa série de mensagens, ou como você queira, pregações ou estudos. O mais importante é que são suficientes, a palavra de Deus ela é suficiente para transformar a sua vida. E nesse estudo da consciência é muito importante, porque você é confrontado consigo mesmo. Então você tem percebido como é importante esse assunto, como é bom aprender a respeito da nossa consciência e entender que a nossa luta é contra nós mesmos. Que Deus continue te abençoando, feche os seus olhos, porque tem coisa boa para hoje. Como sempre, né? Palavra de Deus só tem coisa boa. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Pai amado e querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aprendendo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque em meio a tudo que está acontecendo, a Tua alegria, como a palavra diz, é a nossa força. E por isso nós estamos alegres, estamos fortes, chegando até aqui com a Tua graça, a Tua ajuda, Senhor. Meu Deus, que o Senhor conforte, console cada coração que está sendo alcançado por essa mensagem, por essa série de estudos. Que o Senhor abençoe grandemente esse lar, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, este idoso ou idosa, Senhor. A todos que acompanham, que são inscritos no canal, aos membros da Igreja Batista Esperança, aos amigos que faz parte aí também e têm acompanhado essa série de mensagens transformadoras. Então, meu Deus, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco de maneira muito clara, pois precisamos entender como funciona a nossa consciência para combater o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Sabemos que a Bíblia fala do acusador das nossas almas, mas lutamos também contra a carne. Então nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aí aprendendo a palavra do Senhor. Como é maravilhoso aprender da palavra de Deus e entender que essa palavra ela traz mudanças nas nossas vidas. Isso é muito importante, porque isso define o nosso rumo. E a gente começa a entender como foi que Deus planejou o homem, o que Ele queria e como Ele gostaria que o homem realmente funcionasse, nos dando uma dádiva chamada consciência, e você já aprendeu isso até aqui. Mas é sempre bom lembrar, nós temos aí o nosso Olemp, a nossa mãozinha está aí na sua tela, então é muito importante que para entender a consciência a gente tem que fazer o bom uso da palavra de Deus. Como? Ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando e principalmente praticando a palavra de Deus. A gente não pode se esquecer também que não temos como escapar da nossa consciência, a gente precisa aprender a lidar com ela, vivendo com ela. A gente pode até argumentar com a nossa consciência, podemos até violar a nossa consciência, o triste entendimento de que é possível endurecer a consciência, o que a Bíblia chama de coração duro. E também você deve aprender, nós aprendemos juntos, que não temos como se livrar da nossa consciência. Temos como ponto de partida Provérbios 28:1, que fala que os perversos, por causa da sua culpa, ou seja, por causa da sua consciência, fogem sem ser perseguidos. Então repare que os perversos ele tem aí um dilema de lutar com a sua própria consciência. E no nosso último encontro nós aprendemos e batemos muito nessa questão em Atos capítulo 24, que mostra que há uma necessidade do esforço, do treinamento para sempre apresentar a nossa consciência pura diante de nós mesmos e diante dos homens. Por isso Atos 24:16 diz: também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Notem que há uma necessidade de um esforço, isso significa treinamento, por isso que eu estou falando, se você chegou até aqui, com certeza você está se esforçando, você está treinando, você está educando a sua consciência na palavra de Deus para entender como é que ela funciona e como você pode vencer essa guerra. Aprendemos também que a consciência ela é uma dádiva de Deus e entendemos aí algumas características de uma consciência boa no nosso último assunto.
Hoje nós veremos características da consciência fraca, porque além da consciência boa, tem a consciência fraca e no nosso próximo assunto será a consciência forte. Mas hoje vamos começar pela consciência fraca, porque a consciência fraca ela demonstra algumas características. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, vai dizer para alguém assim, ó, você é uma pessoa fraca de entendimento, de cultura, de conhecimento, você tem uma consciência fraca. Diga isso para alguém. Não diga não, que com certeza você talvez não será muito bem recebido, porque ninguém gosta de ser chamado de fraco. Todo mundo quer ser chamado de forte, quer ser considerado uma pessoa forte. Mas muitas pessoas têm a consciência fraca e não conseguem admitir porque não entendem algumas características que envolvem essa consciência. É por isso que eu vou te ajudar nesse ensino, mostrando biblicamente as características de uma consciência fraca. Pelo menos existem 7 características de uma pessoa com uma consciência fraca. E é isso que eu quero apresentar para vocês nesse momento. Então, a primeira característica de uma consciência fraca é que ela depende da igreja para ser salva. Então note como é importante a igreja, o corpo de Cristo. Não falo o templo em si, o espaço físico, mas enquanto pessoas, pedras vivas, como a Bíblia fala, onde as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Sou eu e você que já entregou a vida a Jesus. Então, o corpo de Cristo é formado por membros dessa igreja, biblicamente falando, dessa igreja universal, nada a ver com a placa de igreja universal, mas como a Bíblia chama, a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Então, a primeira característica de uma consciência fraca é que ela precisa ser salva, e isso acontece geralmente na igreja. Porque Romanos no capítulo 14, a palavra do Senhor nos fala, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, ele diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Uma outra versão traz acolhei ao que é fraco na fé. E é muito importante esse ensino, porque hoje tem muitas pessoas aí que são dotadas de conhecimento e apenas isso. E essas pessoas, elas acabam afastando outras pessoas porque elas não são humildes. Deus dá uma oportunidade para que elas tenham acesso ao conhecimento, e diga-se de passagem, conhecimento bíblico, mas essa pessoa ela não tem maturidade e sensibilidade e acaba com o seu excesso de conhecimento afastando outras pessoas, porque ela se torna arrogante, ela se torna prepotente, presunçosa, e a ideia dela é que prevalece. Então, quando ela acolhe uma pessoa que tem como característica uma consciência fraca, que precisa da igreja de Jesus Cristo para treinar a sua consciência, ela acolhe, mas ela impõe as suas ideias. E isso acaba gerando uma discussão, onde a própria Bíblia, o apóstolo Paulo condena, mostrando, acolhei, olha só a atitude, acolhei ao que é fraco na fé, que tem problema de lidar com a sua consciência, não para discutir opiniões. Vocês têm notado ao longo dessa série de mensagens e de todas as pregações e ensino aqui no canal, vocês têm percebido que eu, o tempo todo, estou me abstendo e preciso me abster daquilo que eu penso. Porque o que eu penso não é o que vai ser importante para você. O que eu penso é o que eu penso, então somente o que eu penso. Mas o importante para você, para mim, é o que Deus pensa e Ele revela na palavra dEle. Então a gente não está aqui para discutir opinião. Você tem a sua opinião, isso tem de ser respeitado. Eu tenho as minhas opiniões, preciso ser respeitado por isso. Mas o mais importante do que as nossas opiniões é o que diz a palavra de Deus. Então, a segunda característica de uma consciência fraca, a Bíblia revela que ela tem falta de conhecimento. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora para os irmãos em Corinto, olha o que ele descreve na palavra, olha o que nós temos na palavra de Deus. 1 Coríntios 8, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, olha só o que ele diz, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo aqui está discutindo, e ele apresenta aos cristãos em Corinto, porque eu já até mencionei aqui, a igreja em Corinto, a história da igreja em Corinto,
Era uma igreja que tinha muitos irmãos, era uma igreja relativamente forte na quantidade de pessoas e de irmãos que tinham muitos dons. Só que esses irmãos que tinham muitos dons, eles eram orgulhosos, porque eles falavam em outras línguas, tinham outros dons de ministrar, dons de profecia e muitos outros dons relatados na palavra de Deus. Só que eles eram considerados como meninos na fé. E o apóstolo Paulo, quando escreve logo a primeira carta aos Coríntios, ele fala disso. Vocês se acham fortes, mas são meninos, porque vocês brigam por besteira. Uns estão dizendo que é de Apolo, outros de Paulo, outros de fulano, de ciclano, mas é Deus quem dá o crescimento, porque um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. A glória tem que ser de Deus. Então Paulo, ele repreende esses irmãos em Corinto e ele mostra que havia uma necessidade de ensino a respeito da consciência, porque dentro da igreja de Corinto algumas pessoas estavam brigando, porque umas estavam comendo carne, outras estavam comendo legumes, outras estavam comendo sangue, comidas que levam sangue, outros diziam que não podiam comer. E diante dessa discussão, Paulo, sendo usado por Deus, Deus deu sabedoria a ele para identificar nessas características pessoas que eram fracas e que se achavam fortes, porque estavam discutindo a respeito de comida. Paulo, no contexto, ele mostra que é muito importante dar graças a Deus, porque o ídolo nada é em si mesmo, senão Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Então ele mostra que algumas pessoas não tinham esse conhecimento, não sabiam lidar com a consciência, e era uma consciência fraca, porque estavam discutindo a respeito de coisas que podiam ou não comer. Uma terceira característica de uma consciência fraca é que ela é facilmente ferida ou ofendida. Eita, que agora a gente chega num ponto daquelas pessoas que são ultra mega sensíveis. Você não pode dizer nada, que a pessoa logo se chateia. Você não pode falar nada, nem com amor. Por mais que você fale com amor, existem pessoas que não têm a capacidade e uma consciência muito bem treinada para entender que aquilo que está partindo de uma pessoa espiritual, de uma pessoa equilibrada e moderada na palavra, é para o ensino e para o crescimento daquela pessoa. Mas muitas pessoas se ofendem por besteira, qualquer coisa estão ofendidas. O apóstolo Paulo diz, olha só, em Romanos no capítulo 14, se por causa de comida, olha só, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, olha só, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Notem, e eu falei aqui a respeito dessa questão de comida, que tudo vem de Deus, a gente dá graças e come de tudo, mas também a gente tem que ter cuidado com a consciência fraca. Porque não é porque você come uma acarajé, não é porque você come uma comida que leva sangue, um tipo de alimento que escandaliza o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo, que você vai fazer de qualquer forma. É como a Bíblia ensina, se aquilo que você faz escandaliza o teu irmão, você que tem a consciência forte, não faça por causa do tropeço que pode acontecer com aquele que tem a consciência fraca. Então não use da sua força também para dizer, eu como mesmo porque eu sou forte, porque você vai entender, quando a gente estudar a respeito das características de uma consciência forte, que isso não me dá liberdade para fazer o que eu quero. Eu tenho que levar em consideração também a consciência fraca do meu irmão. Mas o apóstolo Paulo diz, por causa da tua comida, olha só, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E em 1 Coríntios, no capítulo 8, a Bíblia diz, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então olha só a advertência, muito cuidado com a sua liberdade. Você tem consciência que sua consciência é forte? Olha só, você tem consciência que sua consciência é forte. Cuidado para que isso não venha se tornar pedra de tropeço para seu irmão, que a Bíblia define por quem Cristo morreu. Ele tem a consciência fraca, mas cuidado para que a sua consciência forte não venha golpear aquele que tem a consciência fraca. Uma quarta característica da consciência fraca é que ela é instável. O que é algo instável? Aquilo que está sempre pendendo para um lado e para o outro, não está firmado. Então é algo que é instável, balança para lá e para cá. Eu quero abrir um parêntese aqui, eu uso algumas ilustrações, eu faço alguns gestos,
para alcançar o maior número de pessoas possível. Desde já eu quero agradecer aos pequenininhos que assistem, que acompanham as pregações e os ensinos bíblicos. Que Deus abençoe você, criança, viu? Você que é criança e que acompanha, eu tenho recebido mensagens de crianças, é uma coisa satisfatória e gratificante, isso é muito bom. A Bíblia diz, o próprio Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então, meu abraço, meu carinho a você, criança, que também tem acompanhado aí o estudo e tem sido edificado para a glória de Deus. Então, a quarta característica de uma consciência fraca é que ela é instável, ela não é firmada. Então, a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 14, olha só, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes, olha só, não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, muito cuidado, a gente não conhece o coração das pessoas, a gente não sabe como anda a consciência das pessoas, a gente já aprendeu aqui, tem sempre falado a respeito de que as nossas atitudes, elas são indicadores de como anda a nossa consciência, mas lembre-se, não são indicadores precisos. E aqui eu já abro uma ilustração também muito importante, porque nem sempre a atitude de alguém vai revelar com precisão a sua consciência, o seu coração. Eu costumo dizer e trazer aquela ilustração daquela luz de alerta que pisca muitas vezes, algumas vezes, no painel de um veículo, a chamada luz do óleo. É aquela luzinha no painel do carro que tem tipo um galãozinho, um recipiente de colocar óleo. O que significa essa luzinha quando ela acende? Com certeza você que tem veículo, você vai pensar logo de cara que o carro está sem óleo. Mas nem sempre ela quer dizer isso. Quando aquela luzinha acende, pode dizer sim que é falta de óleo, pode dizer que está com problema na bomba de óleo, pode dizer que está com um vazamento de óleo. O mais importante é que quando aquela luz acende, a luzinha do óleo, significa que você tem que parar imediatamente o carro, o veículo. Você tem que parar, porque ela é uma luz de emergência. As nossas atitudes, elas funcionam como essa luzinha de emergência. Ela não vai revelar com precisão, as nossas atitudes não irão revelar com precisão como anda o nosso coração, mas são indicadores de que tem um problema e que precisa parar para resolver. Então é muito importante, aquele que tem a consciência instável, você não conhece, você tem que ter muito cuidado, como a Bíblia diz, não nos julguemos mais uns aos outros, não seja precipitado no julgar. É muito importante isso, porque você pode colocar o seu irmão, o seu próximo, em pedra de tropeço e servir de escândalo para ele. A quinta característica de uma consciência fraca é que ela é crítica. Ela é crítica dos outros, ela critica outras pessoas. Então é uma característica, é um indicador que mostra que algo está muito errado no coração. Porque é uma pessoa que está sempre criticando. Uma pessoa que tem uma consciência fraca, ela tem um problema chamado problema da crítica. Ela só observa os defeitos. Ela não consegue vislumbrar o todo da coisa porque ela foca apenas nos detalhes dos defeitos. Ela está sempre apontando, sempre acusando, fazendo o papel que nem é dela. O papel de acusar é do diabo, deixe isso para ele. Não seja uma pessoa crítica. Então, essa quinta característica de uma consciência fraca é que ela é crítica. A Bíblia diz, na pessoa do apóstolo Paulo, quem come, olha só, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. E a Bíblia diz mais, olha só. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então notem, a Bíblia ela nos confronta, ela declara em apenas 2 versículos praticamente, o que a gente precisa aprender para ter um cuidado, e isso revela uma consciência fraca, o julgamento, a crítica. Não despreze, não julgue, a gente precisa entender que Deus também acolheu aquela pessoa, se é cristã, se entregou a vida a Jesus. Lembra que a gente tem aprendido no Olempe, que toda a escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Às vezes a gente se esquece de cada palavrinha dessa, de cada adjetivo desse. A Bíblia é útil para ensinar? Maravilha.
é útil também para repreender. E olha a repreensão da palavra de Deus que nós temos aqui. Quem és tu que julga o servo alheio? Então nós não temos o poder e não devemos fazer isso, porque Deus também morreu na pessoa de Cristo por aquela pessoa. Sexta característica de uma consciência fraca, ela é legalista. Ela é legalista, por quê? Porque ela está sempre vivendo e ela depende das regras e dos regulamentos. Ela mede todos pelas suas regras. Ela facilmente se ofende se você não vive pelas mesmas regras e regulamentos. Então entenda que é um tipo de consciência que até Atos no capítulo 15 e a própria carta aos cristãos em Gálatas, na Galácia, fala muito sobre isso, a respeito dos judaizantes. Leia a carta de Paulo aos cristãos na Galácia, os Gálatas. Você vai ver que Paulo está admoestando, ensinando, repreendendo cristãos que eram os judeus convertidos ao cristianismo, chamados judaizantes, que eles, na conversão, queriam trazer muitas das práticas legalistas para a graça. A graça, trazendo o legalismo, tentando misturar o legalismo com a graça. Então isso mostra uma consciência fraca, ela é legalista. E por fim, a sétima característica de uma consciência fraca é que ela tem prioridades confusas, ou seja, ela se concentra no externo e não nos internos e nos eternos. Isso aqui é um trocadilho para facilitar a forma didática de trazer o ensino. É porque essas pessoas que definem prioridades confusas, elas estão mais preocupadas com as leis dos homens, mais preocupadas com aquilo que os homens fazem, as regras impostas por homens, do que aquilo que Deus mostra na sua palavra, aquilo que é eterno. Porque o reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Olha só a conjunção aí, adversativa, mas justiça e paz e alegria onde? No Espírito Santo. Então essa característica de uma consciência fraca, que tem prioridades confusas, está muito preocupada, são pessoas que estão preocupadas com a roupa, com o estilo de música, com o esporte, com questões relacionadas à TV, cinema e outras coisas materiais. Tudo isso mostra que elas faltam conhecimento. Elas faltam o quê também? A prática do exercício constante, como está lá em Hebreus, e a gente viu Hebreus 5, de 12 a 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e, olha só, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Porque é criança. É menino, é fraco, mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros, aqueles que pela prática do quê? Prática da palavra de Deus têm as suas faculdades exercitadas, não somente para discernir o certo, mas também o errado, ou seja, o bem e o mal. Então notem como a palavra de Deus ela é suficiente para nos mostrar e nos treinar rumo à boa consciência. São características que envolvem uma consciência fraca. Vimos características de uma boa consciência, características da consciência fraca e no nosso próximo assunto vamos tratar da consciência que é forte. Ela também envolve algumas características e aí você vai decidir que grupo você faz parte. Daqueles que têm a consciência fraca ou daqueles que têm a consciência forte. Que Deus continue te abençoando, Deus continue te fortalecendo e te alimentando com a palavra dele, no nome de Jesus. Amém e amém.